Olá, gente, muito boa noite. Tá no ar mais um programa A Hora do Trader. Hoje estou eu aqui, Igor Rodrigues, com meu amigo Aliakin. Boa noite, Aliakin. Boa noite, Igor. Boa noite a todos. Como é que vocês estão, gente? Como foi o dia de vocês aí? Tudo bem? Bem, Aliakin, hoje nós temos um tema aqui proposto, né? O objetivo desse evento é ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais do mundo do trade, né? Então a gente trouxe um tema. Qual que é o tema? O desafio do trader ao sair da sua zona de conforto? Exatamente. Isso é um grande mistério, né? Então, assim, primeiramente, vamos pedir que o pessoal participe no chat, tirem suas dúvidas. Hoje não é um dia de análise de ativo, nós não vamos olhar ativos. É um bate-papo tentando ajudar vocês aí no chat. Dúvidas, perguntas, soluções. Aquele passo a passo que nós, que teoricamente conseguimos vencer nesse mercado, vamos poder tentar ajudar vocês, tá ok? Fiquem à vontade, é um prazer estar aqui com vocês. Fiquem à vontade, tá joia? Boa noite, Leque. Diga lá. Boa noite, Igor. Gente, só pra gente ter aí um feedback aí de vocês, manda um ok aí. Aqui pra mim não tá atualizando ainda, tá? Só pra gente ter uma noção se vocês estão escutando direitinho aí a gente. E é isso aí. Bom, perfeito, começou a chegar. Bom, esse é um tema que pra mim, acredito que pro Igor também, talvez seja um dos mais interessantes. Todos nós temos a nossa zona de conforto, todos nós temos os nossos limites. Até mesmo para ganhar a gente tem limite, porque chega um momento que você começa a ter uma sensação que vai fugindo do seu controle, e isso pode ser também uma armadilha para um pregão seguinte, etc, etc. E eu gostaria de começar perguntando para vocês o que é sair fora da zona de conforto? Para vocês, para cada um de vocês. Como vocês se sentem saindo fora da zona de conforto de vocês? Eu tenho uma habilidade para tentar me comportar dentro do mercado e mesmo quando o tiro sai pela culatra, tenho também habilidade para tentar reverter o placar ou entender que aquilo realmente foi decisivo e aquele não é o meu dia. Acredito que o Igor também tenha, né, Igor? É justamente isso, Kim. Pensem o seguinte, gente. Hoje nós estamos aqui onde podemos ser considerados num patamar um pouco mais acima do que vocês se encontram, da maioria. Outros estão até melhores do que a gente, tá certo? Mas não é da noite para o dia que isso aconteceu. Existe um processo, existem atitudes, regras, crenças que precisam ser vencidas, superadas, aprender a lidar com essas situações. E isso, como que eu vou usar a palavra? Não basta a gente fazer uma palestra e falar assim, amanhã eu vou ser diferente. Então, é um processo. Você tem a sua zona de conforto, só que assim, você precisa subir de patamar. Como é que você faz isso? Faz essa mudança e quais são as dificuldades que a gente vai encontrar e como a gente pode superar elas? Eu tenho uma situação, Igor e colegas aí do chat aí, que é bastante particular. Eu hoje acredito tanto naquilo que eu vejo, tanto naquilo que eu faço, e acho que talvez até seja por isso que a gente tem uma consistência tão grande, que em alguns momentos eu saio fora da minha zona de conforto não por estar perdendo, e sim por o mercado não cumprir aquilo que eu estou pensando. E aí eu tenho uma certa dificuldade para virar a chave. Então hoje, por exemplo, eu tive, em determinado momento, essa mesma sensação. O dólar vinha numa trajetória bem forte de alta e começou a sinalizar uma correção. Ali, naquele momento que ele iniciou a correção, para mim, na minha análise, na minha forma de ver, ele seguraria nas médias móveis e depois disso voltaria a subir. E se vocês observarem no gráfico, ele teve uma queda bem acima da média do que a gente está acostumado. E aí ele demorou para voltar a fazer o teste de topo dele no gráfico de 5 minutos, demorou para ter qualquer comportamento característico de teste de topo também no 15 minutos, e teve uma longa trajetória de queda entre topo e fundo num determinado momento do dia. Então ali é também sair fora da minha zona de conforto, não por eu não conseguir ler as vendas do gráfico de um minuto, e sim porque eu continuo acreditando que o mercado vai voltar a testar o topo. Eu acredito tão fielmente naquilo que é um pouco difícil de virar a chave. Não sei se isso acontece com você, Igor. Tem a primeira pergunta aqui, que é uma pergunta chata. O cansado fala assim, quero saber o patrimônio desses caras para ficar falando. São todos milionários? Sim, eu sou milionário, Kim também. Nós temos as melhores famílias, os melhores amigos, trabalhamos com o que amamos e fazemos de todo o coração. Boa noite, você está bloqueado. Vamos lá, Kim, vamos continuar aí. Boa. Então, para mim, isso já é sair fora da zona de conforto. O mercado, ele faz o que quer
E a gente precisa seguir isso aí. Só que em alguns momentos, ele fazendo o que quer, foge do padrão que a gente se acostuma a ter resultados consistentes. E aí, como virar a chave? Para mim, isso é sair fora da zona de conforto. Para vocês é assim? Para você é assim também, Igor? Exatamente. A questão aqui, gente, é o seguinte. Quando eu comecei com um contrato, comecei com 100 ações, aí passa-se um tempo, eu aumentei minha mão, você passa para 200, para 500, para 1.000, para 2 contratos, 3, 5, 10, 15, 50, 1.000, não importa. Mas não é da noite para o dia. Então, aquelas pessoas que me conheceram lá atrás conseguem falar assim, nossa, como o Igor está diferente. O processo, gente, é baseado nas suas conquistas. Então, assim, é como se fosse um jogo de videogame. Você vai vencendo fases e você se habilita para habitar agora a nova fase, o novo patamar. Então, como que a gente vai fazer isso? Quais são as dificuldades que vocês têm enfrentado? O que acontece com vocês em relação ao cenário de como eu mudo de nível? O que eu preciso fazer? Vamos lá, participem, tirem suas dúvidas. O objetivo aqui é um bate-papo interativo, respondendo o chat, tá ok? Tem uma coisa que o Igor fala todos os dias e que eu acho que isso é bastante importante. A maior parte das pessoas que estão passando num processo de dificuldade continuam cometendo todos os dias os mesmos erros e buscam resultados diferentes. Talvez, será que cometer esses mesmos erros não é para fugir da zona de conforto? Eu sempre falo que para tradear você tem que controlar o seu emocional e também o seu subconsciente. Então você tem ali aquilo que você está planejando, que é o consciente, mas tem o subconsciente trazendo algum tipo de sentimento. Ah, mas não vai subir. Mas não é isso que o gráfico está dizendo. Ah, mas não vai cair. Você mesmo duvida daquilo que você está vendo. E aí você começa a cobrar resultados diferentes em cima de um padrão que se repete todos os dias, todas as semanas. A gente tem padrão de figura de candle que é todos os dias iguais, todas as semanas iguais, é martelo, estrela cadente, etc. para quem usa. A gente tem topos e fundos, que é o conceito mais limpo que o mercado pode oferecer. Se é topo e fundo descendente, mesmo que seja no menor tempo possível, a ideia é que vai cair. Se é topo e fundo ascendente, mesmo que seja no menor tempo possível, a ideia é que vá subir, certo? Só que às vezes o subconsciente faz com que a gente esteja a todo momento, mesmo quando a gente está na mão correta, trabalhando contra nós mesmos. E isso também é sair fora da zona de conforto. Então, eu acho que qualquer resultado requer um gerenciamento de algumas informações que não necessariamente estão plotadas no gráfico. É muito difícil você estar numa posição comprado e duvidando dela. Eu acho que isso acontece com muita gente que está começando e está passando por fase de dificuldade. Uma das coisas que talvez as pessoas não percebam é o seguinte, você não pode ser o cara que tem dúvida, né? Então, assim, não dá para você comprar o mercado e ao mesmo tempo achar que ele vai cair. Não dá para você vender e achar que ele vai subir. Então, assim, a tua leitura do gráfico, ela tem que ser condizente com aquilo que você acha. E você vai falar assim, mas eu não acho nada, eu sigo um setup. O cara que segue setup sem achar nada, ele não ganha dinheiro. Por quê? Porque ele fica esmo do mercado. Se é um sinal falso, ele compra o sinal falso. E isso acaba acabando com ele. Onde que está o grande diferencial, por exemplo, meu e do Quinho? Todo dia eu olho para o mercado e lembro da matéria língua portuguesa. Eu aprendi uma história assim, que quando você vai formar um texto, você tem o contexto, aquela historinha bonitinha que você ouviu para você formar a sua redação. É a mesma coisa o que você vai trazer para o mercado. O mercado ontem te contou uma historinha, semana passada ele vem te contando uma história. E o que eu vou imaginar hoje? Eu vou chegar assim, o mercado vem falando para mim, eu tô caindo. Ontem eu tô caindo. Aí hoje eu vou chegar e falar, eu vou comprar? Não faz sentido. Então assim, você usa a regra do contexto, daquilo que você viu acontecendo nos dias anteriores, nos momentos mais próximos, para supor que ele vai continuar fazendo. Não tem mágica, não existe, eu acho da cabeça, da nuvem, eu acho que sobe, eu acho que cai. Não é assim. A formação da sua opinião, quero comprar ou quero vender, ela é baseada naquilo que você vem vivenciando. Então, é preciso apurar essa parte para você poder se colocar muito mais a favor das direções que o mercado está tomando. Com isso, você vai poder se posicionar sempre mais do lado certo. Torna mais fácil a vida do trader, tá ok?
Isso é uma coisa que o principiante, o cara que está começando, ele não se propõe a fazer, ele acha que o mercado sobe ou desce involuntariamente. E na verdade não é bem por aí. O que ele tem? Ele tem uma cronologia que ele vem seguindo, em cima de fatos, política, situação econômica, entre outros fatores que vão influenciar na direção que ele está indo. Mas assim, é muito provável saber para que lado que o mercado tende a ir com mais probabilidade, tá ok? Essa, para mim, é a primeira das decisões que vocês têm. Decisões não, das opiniões que você precisam formar no mercado. Então você chegou para operar amanhã. Você precisa supor para onde ele vai. Você não vai supor, por exemplo, que o dólar vai cair. Porra, o dólar faz 3 meses só sobe, cara. Para que lado que o dólar está indo? Está comprado. Então, o primeiro rompimento de topo é o que eu preciso para ele alinhar junto com o contexto, com a historinha. A partir desse momento, todo sinal de compra eu quero comprar. O índice, o mercado está uma porcaria, está caindo. Deu venda, alinhou com a cronologia, com o contexto geral, opa, é agora que eu vou tentar me posicionar. Dá para fazer entre as pernas de correções, operar o contra-tendência no meio do caminho? Dá. Mas o cara iniciante, ele não deve se expor a esse nível, a se propor, a tradear contra-tendência e tendência. Ele tem que tentar adivinhar para que lado o mercado vai. Quando eu falo adivinhar, eu não estou falando que ele vai fechar o olho e vai falar assim, mão direita sobe, mão esquerda desce. À direita, não é isso, jogar a moeda para cima. Ele vai analisar a opinião que ele formou naqueles dias de mercado em cima do contexto. E aí ele vai falar, pô, o mercado é para baixo. Então, tá caindo. Opa, tá a favor do contexto. Eu vou agora apostar. Vou fazer as minhas operações a favor daquilo que o mercado me contou e agora tentando pegar o início do movimento. E assim por diante, não é, Kim? Perfeito. Tem até uma pergunta aqui, Igor, que é do Pedro. Ele pergunta assim, o que vocês acham do stop técnico mais financeiro para scalper? Eu acho que está aí um outro detalhe que é bem importante. Às vezes o pessoal prefere, né, estar o tempo todo com a mão mais carregada, mas estrangulando sempre, usando stop ali, realmente numa faixa onde ele fica frágil demais, certo? Qualquer respiro do preço, tanto na venda quanto na compra, te aumenta a chance de ser estopado. Será que também a gente não está falando de zona de conforto? Às vezes não é melhor entrar com menos contratos e colocar um stop correto para depois, quando o preço confirmar determinado padrão, aumenta a quantidade, que aí você já tem uma gordura acumulada da primeira operação, e aí você já está dentro da zona de conforto, porque você está gerenciando um trade de ganho, e quando você aumentar a sua quantidade de contratos, aí sim você vai subir stop. São perguntas que eu acho que a gente tem que se fazer também. Eu me pego, às vezes, tentando achar o stop mais curto. E entendo que durante 10 anos operando, são habilidades que a gente desenvolveu e consegue ter a percepção a hora de bater mais forte. Mas ainda assim, eu acho que para quem está começando, é um passo que sai fora da zona de conforto. Colocar um stop um pouquinho mais largo, um pouquinho mais distante do preço médio de entrada, às vezes pode incomodar. E aí você prefere colocar um stop, entre aspas, aí, errado tecnicamente falando, controlando só pelo financeiro. Eu acho que esse é um desafio bem grande, que faz com que as pessoas procurem um stop sempre que seja confortável pro emocional. E talvez aí, mudando um pouquinho essa estratégia, colocando o stop mais técnico, passe a fazer muito mais sentido o lado operacional. Essa história do stop é uma coisa bacana, porque assim, a gente vê muito pangaré por aí, explicando certas coisas erradas. Então, assim, eu já usei stop de maneira errada, já usei de maneira certa, só que a gente ouve porque nós temos ouvidos. Então, assim, a gente ouve por aí o pessoal falando o que quiser. Só que a gente tem que ser inteligente, tá certo? Então, assim, você vai ouvir, o meu stop é 50 pontos, o meu stop é 80, 100, 150, 200, 1000. Você ouve porque você é obrigado a fazer aquilo, mas fazer referência de ser bom ou ruim, aí é uma capacidade de cada um, tá certo? De você falar, porra, não faz sentido, porque eu tô saindo estopado sempre e eu não ganho dinheiro. Ou, porra, quando eu perco muito. Então, assim, o trader, o cara que está operando, que ele visa ganhar dinheiro fazendo operações de day trade, scalper, ele tem uma proposta que é a primeira, é entender o que o comportamento do preço ali sugere para ele. Então, assim, não adianta você ter 50 pontos de stop e da mesma maneira não adianta você ter 1000. O trader precisa achar o ponto ideal. O ponto ideal, ele é, às vezes, em pontos, quando a gente fala em operação mini índice ou centavos de uma ação, algo que talvez, se você falar, se eu entrar
com a minha mão nesse trade e caso der errado, eu perco algo que eu não estou acostumado a perder. Isso vai me incomodar, tá certo? Então Zona de pare e conforto. pensa. Como é que é sair da zona de conforto? Então assim, por mais que você não você opere, a ação não vai mudar o stop real, o índice não vai mudar a quantidade de pontos que ele tem de stop, né? Então o que, que você precisa fazer? Você tem que aprender a sair da sua zona de conforto. Então, por exemplo, você tem um trade lá que é bacana, só que ele tem 1000 pontos de alvo e 250 pontos de stop. Aí você vai falar assim, porra, meu, só que se eu perder com 250 pontos, não importa se ele vai dar gain algumas vezes. 250 pontos me incomodam demais. Financeiramente, vai me fazer quebrar uma psicologia que eu estou tentando manter, fazer ela se persistir, durar, tornar algo saudável dentro da minha linha de trade. O que, que você vai fazer? Ao invés de você entrar com 10 contratos, por exemplo, que seria o seu nível de mão, você pode falar, pô, 10 vezes 250, eu tenho R$500 de stop, isso me incomoda. Mas você pode acreditar no trade e conforme ele vem evoluindo ao seu favor, você aumentar a sua mão. Então, assim, é aprender a sair da zona de conforto com segurança, não saindo chutando balde. Porque, assim, o trader bom não é o cara que acerta todos os traders, os trades. O trader que ganha dinheiro, ele é o cara que ele opera um mini contrato, mas ao mesmo tempo ele vai saber a hora que ele pode pôr 50, vai poder pôr 100 contratos. É o cara que vai ver um baita movimento, tá ganhando durante o dia e fala, olha, como eu já ganhei bastante aqui, eu vou arriscar uma operação no trade, no contrato cheio de índice. Eu vou entrar com uma mão de 15, 20 mil ações para fazer um trade bom, satisfatório. Mas tudo isso, sair do 1000 ações, do um contrato, para chegar a 50 mil ações, 30 mil ações, 50 contratos, 100 contratos, não dá para você começar o dia já operando 50 contratos, 100 contratos. Porque você vai destruir aquilo que é o mais importante, que é o psicológico, correto, Kim? Exatamente. Exatamente isso. O Wilson também fez uma pergunta ali, o que eu achei de dificuldade hoje no mercado, o que eu achei de difícil hoje no mercado. Bom, primeiro, eu não peguei a abertura, que é um dos momentos que para mim é a minha zona de conforto para tradar, eu adoro esse começo de pregão. Segundo, a mudança de padrão do dólar foi difícil na minha forma de operar, de encontrar ela. Tamanha queda que surgiu depois de ter feito um novo topo, olhando até pelo gráfico de 15 minutos. Então eu também tive dificuldade para virar a chave e acreditar que todo aquele percurso seria venda, 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 venda somente pelo tempo menor, enquanto o tempo maior estava chegando num patamar de suporte. E aí eu entendo que eu perdi um pregão onde teve muita volatilidade, tentando seguir ao pé da risca aquilo que é a minha zona de conforto. Entrar nas operações que obedecem o padrão, as características, as premissas que me deixam operar com tranquilidade. Vamos fazer um simulado aqui, Kim? Então, para e pensa, gente. Então, onde que está, assim, eu estou passando a minha experiência, e é muito próximo da do Kim, assim, até próximo quando eu falo experiência, porque nós estamos no mercado há muito tempo juntos, então nós vivenciamos as mesmas coisas, o mesmo tipo de mercado, nós fazemos o mesmo tipo de operação, gostamos às vezes, quantas vezes ele dá a venda na Petro, eu também dou, e é o mesmo ponto, o mesmo número, no índice é a mesma coisa. Então assim, a gente pensa muito parecido até pelo fato de estarmos muito próximos, tá certo? Mas vamos pensar assim, o processo, ele não é certeza, né? Então assim, eu sempre costumo falar isso para as pessoas e as pessoas às vezes não entendem. Então se você chegar, por exemplo, para um analista e perguntar para ele assim, como é que foi o seu dia? E ele de repente fala assim, eu fiz 20 calls, hoje acertei 17 e errei 3. Porra, olhando superfluamente, Bom, parece bom pra caramba. Mas agora pare e pensa, se você está operando e os 3 primeiros calls desse analista fossem de loss, quantos de vocês iriam acreditar no quarto trade, no quinto, no sexto? Então assim, não importa que você acertou 20, os 3 primeiros você arrebentou com tudo. Então pare e pensa nessa hipótese, quando a gente vai pensar assim, eu sou o cara que opera 100 contratos. Você pode começar teu dia errando as 3 primeiras operações. Por isso que é importante você aprender a sair da sua zona de conforto. Então assim, o
camarada que opera, não um contrato, mas ele opera com 3 ou mais, ele já tem que entender assim, o primeiro trade, ele não pode se dar o luxo de tomar uma porrada muito grande. Ele tem que entrar na manha. Então, assim, é o cara que ele vai falar assim, ó, eu opero máximo 3, eu vou entrar com um nesse aqui, ganhei com um. Você já sabe, opa, o mercado fez aquilo que eu vi. Tá dentro do contexto, eu acertei. O segundo, já entro com 2. Aí, pô, tá fluindo, tô acertando, aí 3. Pô, hoje, eu acabo operando assim, eu bato 5. Tá certo? Vendi 5. Começou a vir a favor, em determinado ponto eu bato 30. Fecho 35. Eu não me exponho de 35, porque e se o primeiro der errado e eu tomo 200 pontos com 35 contratos na mão, vou perder R$ 1.400? Não faz sentido. Nem sei se é essa conta. 35 vezes 200 daria R$ 7.400, tá certo. Perfeito. Então, assim, não existe isso, tá certo? Então, assim, mas Igor, você tá falando isso porque você faz assim? Não, é porque eu fui o cara que falei, tô ganhando com 5 contratos, com 2, preciso subir, vou operar 50. Saí com 50, tomei uma retada na cabeça. Por quê? Porque eu não estava preparado para perder 1.400 de cara. Ó, tomei um susto. Aí eu fazia um trade stop, eu falei, que porra é essa? Já congelava, perdi quase o lucro da semana, porque quando dá ganho não dá tudo isso. Aí eu falo assim, preciso gerenciar isso. Então como que é? Entra com pouco, agride, deu resultado, usa o ganho como proteção. O ganho que você pegou ali no começo, como não atingiu tua meta, ele vai virar o seu stop, correto, Leandro? Exatamente. Ele vai ser uma maneira de diluir o teu psicológico. Em vez do teu psicológico te pressionar muito, ele usa como uma almofadinha para deixar o negócio tranquilo. Não, perfeito, exatamente. Teve uma outra pergunta ali do Yoga que diz o seguinte, como é que a gente fez para lidar com a situação de estar em frente ao computador e nem sequer conseguir apertar o Enter, clicar em enviar a ordem? Essa situação é uma situação bastante delicada, porque geralmente isso acontece quando você já está no estágio, não necessariamente financeiro, muito crítico, mas emocional muito crítico, ou seja, você já passa por um longo período de dificuldade, perdendo, etc, etc. Então você está completamente fora da sua zona de conforto e talvez no fundo, o que te alimenta a condição de continuar operando é exatamente a esperança, a vontade de vencer, a questão de não dar o braço a torcer, de não conseguir ser vencedor naquilo, mas é a parte mais difícil. Eu falo por experiência própria, eu passei por isso logo aos 19 anos de idade, que foi quando eu passei pelo o momento mais difícil meu no mercado financeiro. E eu tenho certeza que só existe um jeito de mudar isso, que é estudando, e realmente estudando muito mesmo, mas principalmente para quem já está operando, reavaliando aquilo que vem fazendo, para tentar evitar amanhã e nos próximos dias os mesmos erros que você cometeu nos dias anteriores. Então é fazer uma reflexão em cima disso, trabalhar com as informações que te deixam dentro da zona de conforto. Mas em cima disso tudo, a mudança precisa vir realmente psicológica e depois disso na forma de executar as operações. Ó, o rastreador trader, ele falou assim, me explique como pode um cara que vê você ganhar ao longo do tempo quase todo dia, em 80% dos dias ele acaba saindo negativo e fazendo as mesmas operações que eu. Aí eu vou juntar uma outra pergunta, que é o seguinte, o outro colega, eu esqueci o nome dele, ele perguntou o seguinte, como é que vocês lidam no dia de perda? Então assim, eu, na minha humilde opinião, é muito mais difícil você parar quando você está perdendo do que parar ganhando. Porque assim, principalmente se você se você é homem, a tua testosterona te traz para um nível de ego, de sustentar a própria ignorância até o extremo, entendeu? Então assim, uma das coisas que eu faço é o seguinte, no começo do dia, a gente já falou aqui, eu tenho extrema facilidade. Então assim, outro dia eu vim fazer o Bom Dia Mercado com o André e perdi a abertura. Cara, aquele dia foi maçante pra mim, porque eu não consegui fazer minha gordurinha que é assim, já na cabeça do cara,
Ele fala, meu, faça a gordurinha de manhã, depois é muito mais fácil se expor, porque aquele lucrinho que você consegue de manhã, teoricamente na facilidade, ele é algo mais fácil de administrar. Então o que acontece? Eu acabei desenvolvendo o seguinte, eu não procuro mais tradar o dia inteiro. O cara que trade o dia inteiro, que provavelmente é o seu caso, viu, o rastreador Bovespa, é o cara que acha que vai ficar milionário e não sacou a pegadinha do mercado. O mercado ele usa um negócio que é chamado análise técnica, onde ele sugere que quando rompe topo, ele pode subir. E quando ele rompe fundo, ele pode cair. Porém, em ambas as situações, o contrário também é verdadeiro. Ele pode romper topo e voltar a cair, ou romper fundo e voltar a subir. Então, é estatístico. X vezes vai dar certo, X vezes vai dar errado. Então, assim, hoje eu me preocupo, assim, no começo do dia, o mercado normalmente ajusta a abertura. Então, assim, na hora que ele fala que vai cair, ele cai mesmo, ele não enrola. Tá certo? Ele não tem dúvida. Até porque as ações estão fechadas e o mercado já pôs na cabeça o que normalmente vai acontecer. Ah, o mercado hoje é de baixa. Pô, abriu, fechou a primeira vela, eu vendi porque deu continuidade. Então, assim, aquela ideia de pessimismo estava presente naquele momento. Então, eu procuro fazer o meu dinheiro ali, para que em 3 operações eu esteja com a minha meta garantida. Agora, eu vou falar assim para você. Se eu tradar do meio-dia às 3, provavelmente eu vou errar. Eu vou começar a tomar stop. E aí vai entrar a história do ego. Que é assim, o cara tem R$1.000 na conta. Ganhou. Aí ele cai para 600. O camarada, ele não é inteligente o suficiente para falar, meu, eu vou parar com 600 porque já voltou 40%. A primeira opção do cara é falar, vou fazer mais um trade para voltar para 1.000. E aí eu paro. Aí eu paro. Só que o próximo trade, ele erra de novo. Aí o 600 já virou 400. Aí ele põe, porra, vou fazer só mais um, volto para 600 e eu paro. Aí ele erra, voltou para 0. Só que agora ele já, puta, tem as taxas. Vou fazer um só para pagar a taxa. Erra, já está negativo. É muito difícil parar. Então assim, se você não pôr uma regra, cara, bateu uma meta, eu fecho a porcaria toda e vou embora, você vai ficar pelo simples fato de gostar do game, de gostar de clicar. E talvez seja por isso que você não faz. Porque assim, como é que eu saio? Eu faço com mão grande, tipo assim, bato 30, bato 40, bato 50 contratos. Vendo 5.000 ações, 10.000, fiz o meu dinheiro. Quando eu vou entrar depois, eu entro com 2, com 4. E aí eu já não tenho mais um abalo muito no meu financeiro. Então assim, eu uso a minha inteligência. Eu até pego, mas assim, eu chego com 1.000 muito rápido, e depois de 1.000 para 2, por exemplo, no dia que eu ainda continuo acertando, ele vai assim, de 1.000 para 1.150. De 1.150 para 1.230. Aí eu acerto um bonzinho, 1.500. Aí eu volto 200. Aí eu dou um tirinho para 1.500 de novo. Outro para 600, para 700, 2. Aí eu parei ali. O problema é que você faz de 0 para 1.000 e de 1.000 para 0 é a mesma coisa. Então essa eu acho que é o maior problema. Por isso que você enfrenta isso aí, entendeu? É tão difícil parar de tradar ganhando mais do que você tomar 2 stop e fechar o HB. Porque assim, você vai usar a testosterona em você para assumir a tua santa ignorância. Não é só você, é todos. Correto, Kim? Com certeza. O que você acha? Não, acho que é isso aí. Esse lance do... Chegou num determinado nível e continua e erra uma e volta. Acontece com todo mundo. Quem me acompanha há mais tempo sabe da teoria que eu tenho com relação a isso. Apesar de ser difícil, eu falo por experiência própria, porque, como eu falei, depois de tanto tempo você passa a confiar tanto naquilo que você vê, tanto nas decisões que você toma, que você acha que vai ser sempre para frente, mas chega um momento que você tem que passar a usar a razão, a inteligência realmente, e não deixar devolver esses ganhos. E digo mais. Eu tenho a teoria do que assim, cara, para mim é sempre com o pé no freio. Sim, e os caras que estão ganhando hoje são os caras que falam, Igor, meta alcançada até amanhã. Obrigado. Exatamente. Não é o cara que está lá do começo ao final do dia. O cara do começo ao final do dia, ele está pelo jogo. Porque ele não aguenta ficar sem clicar. A corretora agradece, mas assim, pro cara mesmo não é inteligente. Ele tem que fazer o dinheiro e saber que amanhã o mercado vai estar lá, ele vai vir e fazer dinheiro de novo. O trader que vai ter resultado, ele trabalha com expectativa positiva.
o que que é? Ele tem mais dinheiro hoje do que tinha ontem. E amanhã ele tem mais dinheiro do que tem hoje. Essa é a regra que vai te fazer vencedor. Enquanto você não parar... O problema é assim, a cada movimento de gráfico, quando você não está no trade, toda impressão que você vê é, olha, uma oportunidade. Só que como você está fora, o teu cérebro não associa que aquela possibilidade poderia ter dado errado e vai tomar teu dinheiro. E aí você, olhando de fora, fala, olha, foi. As que deu errado, o cérebro automaticamente ele ignora. Ele não te mostra essa verdade. Olha, tinha X cenários. Esses 4 deram stop. E se você pegasse os 4? O seu cérebro associa só os que deram certo. Você estava fora. Você não teve emoção de ganhar, perder. Ah, vou ganhar, vou perder. Você não teve o movimento. Isso é muito difícil, entendeu? Tem uma outra pergunta aqui, Igor, que é bastante interessante. Ela vai direto na zona de conforto também. Como que faz para segurar 40 contratos, deixar correr 600, 700 pontos e não fazer nada, ficar segurando a operação no gain, tranquilo, etc, etc? Só existe um jeito, na minha opinião. Qual é? Controlando o emocional. É muito difícil controlar o emocional. A gente fala e o pessoal até, eu acho que eles têm uma Exatamente. falsa ideia De que é fácil pra gente. O mestre Black fala, Igor, como é que você fez para operar 40 contratos, pegar 600, 700? Ele acha que, tipo assim, eu tô gravando um vídeo, tô falando na manha. Mas, cara, a câmera não pega, eu tô assim, puta que pariu, essa porra vai voltar tudo. Mas vamos lá, tem que gravar o vídeo. Porque não é meu estilo. Eu sei que dá pra fazer, só que assim, o cara que vai vivenciar só de tendência, ele tá lascado. Mas assim, é a falsa impressão que eu não sofro, ou que não sofre com a pressão emocional. Tipo, eu entrei com 50 no scalper. Aí eu falo assim pro pessoal, olha, gente, máximas e mínimas, mano, não pode fazer mínima. Se o filho da puta não pegar a minha vela lá na primeira, já fala, puta que pariu, vai dar merda. Já começa. Se os alunos vacilar, eu vou fechar sem eles verem, entendeu? É psicológico agindo. Não é só, os caras são foda. Não existe isso, gente. Bom, teve uma outra pergunta também que o colega relata que para ele é muito difícil estar na zona de conforto, até já se perdeu ali no histórico do chat, pelo fato de ter a necessidade de ganhar. Essa é uma outra coisa que eu acho que aí sim... Aí sim é sair da zona de conforto, porque não tem como ficar bom. Exatamente. Aí sim o pega é mais forte aí. Emocionalmente falando, você tem a necessidade de sentar todos os dias na cadeira e levantar dela, tendo tirado dinheiro para no final do mês você poder pagar a escola dos seus filhos, etc., cobrir seus custos, comer, beber, vestir, etc. Esse é realmente um fator extremamente importante que para quem não é profissional de mercado é quase impossível, na minha opinião. Fica bem mais difícil. Se até para quem já é difícil, imagina para quem está começando. Então, acho que o caminho é realmente se estruturar financeiramente falando. Para vir para cá tem que estar realmente estruturado. E porque ter a necessidade de ganhar dificulta ainda mais o processo que já é doloroso, né, Igor? Tem uma pergunta aqui do Deg, assim, ó. Então o controle emocional está baseado nos ganhos? Eu acho que não é uma verdade 100% verdadeira, mas 98% pode ter certeza. O ganho te permite fazer cada coisa. A tua zona de conforto, se você pensar assim, pô, eu tô ganhando 5 mil reais, aí tem um trade bom pra caramba, que você fala, meu, eu vou me expor pra cacete, se der certo eu vou ganhar 20 mil, mas se der errado eu vou perder 2 mil. Você faz a conta assim, ganhei 5, perco 2, sobram 3, verde. Verde é bom, vermelho é ruim. Exato. Aí você fala, pô, vou pra cima. O ganho, ele te dá uma tranquilidade pra você poder pensar, agir, se expor, que quando você tá no vermelho, tudo é assim. Entrei com 30, mas eu tô negativo. Veio 30 pontos para trás, você fala, puta, ferrou de novo. Vai dar errado. Não tem como. Zero. Aí você vai lá e zera no emocional. Mas é porque você lembrou da porra do financeiro que tá contra você. A expressão de que o dinheiro precisa trabalhar pra gente é tudo realmente, né? Então, você está gerenciando o lucro, você reinveste o dinheiro, você coloca esse dinheiro para trabalhar e você também não precisa colocar tudo em risco, que é o que a gente estava falando. Sua meta, por exemplo, é de R$1.000. Chegou em 1.000, não tem por que chegar lá e arriscar 400, R$500 no único trade, para depois que você tomar o stop, você ficar com aquele sentimento, vou voltar de novo para 1.000.
Mas se você está com 1.000 e você arrisca 100 e de repente vira 1.100, você já tem 100 para arriscar para voltar para os mesmos 1.000. E se você tomou stop e veio para 900, você falou, opa, pera lá, fecha o HB e vai fazer outra coisa, né? É muito legal isso. O colega falou assim, a bolsa é a batalha do predador versus presa. Talvez não nesses termos, mas uma realidade que todo mundo tem que entender. Tirando o primeiro momento, quando a empresa capta o IPO ali, pega o dinheiro para investir nela, depois a troca de ações entre investidores, para um ganhar, o outro tem que perder. Se esse cara não perdeu, ele deixou de ganhar. Então, assim, você luta contra o Aliakin, contra mim, porque eu não quero perder meu dinheiro, o Aliakin não quer perder o dinheiro dele. Vocês não querem perder o dinheiro de vocês. Só que a diferença é o seguinte, como é que você vai fazer isso? Você acha, por exemplo, que o mercado vai te tratar como se você tivesse 5 anos e falar, olha, coitado daquele cara ali, ele não tem experiência. Vamos dar uma colher de chá para ele. Não. O mercado ele é o mais sólido possível porque visam-se lucro financeiro. E assim, todo mundo se acha mais esperto que o outro. Você mesmo. Se você tivesse a oportunidade de ganhar dinheiro na bolsa sem falar para ninguém, teoricamente com a fórmula mágica, você o faria. E não pensaria que está tomando dinheiro de ninguém. Você só se acharia mais esperto que os outros. Isso é regra natural. Então assim, você tem que pensar da mesma maneira quando você vai perder. Eu não quero perder meu dinheiro, então vou ser mais esperto que o Kim. Como é que eu faço para diminuir isso? E as pessoas não pensam assim. Normalmente você só pensa quando você ganha. Porque aí você faz plano, né? Vou comprar isso, vou fazer aquilo. Agora, quando você vai perder, é o pior cenário. Nós que estamos há muito tempo no mercado, a gente não viveu sempre de glória, tá certo? Então assim, a gente passou por momentos turbulentos, complicados, psicologicamente, emocionalmente falando, financeiramente falando, teve momentos que você pensa em desistir, porque não acertava, o mercado engatou aquelas 2, 3 semanas que não ia de jeito nenhum. Então assim, o tempo, o colega falou, vocês se adaptaram ao mercado, mas não existe uma regra. Hoje eu tenho para mim assim, o trader, o cara que fala assim, ó, eu sou trader, ele pode falar assim, eu tenho sucesso, eu sou operador de tendência, mas no fundo ele criou um recurso para superar as dificuldades que o mercado. Aquele momento que o mercado deixa de fazer o setup dele, então ele criou uma regra assim, quando faz tendência, eu aproveito e entro muito pesado, extraio muito valor daquele momento específico. E quando não faz, eu tomo um stop pequeno. O cara que fala assim, eu opero tendência e trader com 50 para cima, 50 para baixo, só na tendência, ele vai ficar no 0 a 0. Porque assim, eu até hoje não conheci nenhum analista, nenhum trader que acertasse mais do que 40%, 50% do tempo. 50% do tempo você está errado, você vai tomar stop. Então, por mais que a gente fale, gerenciamento de 3 para 1, etc, etc, você tem que entender assim, 80% do mercado, do tempo do mercado, ele consolida. O que é consolidar? Que nem hoje. Ele estava caindo, aí de repente ele faz assim, caiu uma vela, você falou, que porra é essa? Aí na outra, para cima. Aí quem estava vendido no começo do dia, fala assim, cara, olha lá, vendi no 47 mil, tá 47.200. 46.200 ou algo parecido. Aí quando ele voltou no 400, o cara estava contente, estava ganhando. Em 30 segundos ele passou a estar perdendo. Então assim, é muito frustrante isso. O que eu fiz? Eu determinei na minha cabeça assim, o que eu quero? Quero sair positivo todos os dias. O que o cara aqui precisa fazer para sair positivo todos os dias? Eu comecei a pensar em soluções baseado naquilo que eu acreditava, naquilo que o mercado faz, e comecei a propor soluções para mim. Testei, errei, bati cabeça, voltei para trás, ajustei, e acho que com o Kim foi igual. Por que vocês não vão fazer isso? Por que tem que ser diferente? Por que a gente vai esperar que caia do céu? Vamos lá, tem mais alguma pergunta aí, Kim? Com certeza. Tem uma aqui que eu acho que é muito fácil da gente responder e que eu acho que é bastante importante a gente dar uma relevância para ela. Como estipular o loss, a perda diária? Aí não tem jeito, na minha opinião. É muito pessoal isso aí. Eu vejo por aí o pessoal ensinando, tem que ser 3% do capital, tem que ser tantos por cento do capital, outro diz que é um pouco mais, outro diz que é um pouco menos. Eu acho que isso é totalmente pessoal, na minha opinião, porque aí sim a gente está falando de zona de conforto. A questão não é você ter, por exemplo, 1 milhão na conta e de repente arriscar num trade de 3 mil reais.
Beleza, você tem lá 1 milhão, arriscou 3% lá do capital, de repente você toma esse stop, e aí, como que vai ficar seu emocional? A resposta é você quem vai dar. Talvez 1.000, mesmo você tendo 1 milhão, vai te machucar se você tomar um stop de 1.000. Então, é assim que eu vejo, não sei se você vê assim também, eu acho que isso aí está totalmente atrelado à zona de conforto também, porque às vezes o cara é tão bem sucedido na vida, ele acha que ele vai chegar aqui e vai dar tudo certo. Então as primeiras operações não, vou botar 1 milhão e vou arriscar. Eu já penso assim, a maioria das soluções propostas que a gente conhece sobre gerenciamento de risco, elas funcionam muito bem para investidores. Que seria o cara que tem perfil de fazer swing trade e tal. Exatamente. Quando você vem para o mundo do trade e se propõe a ganhar dinheiro todo dia, as regras do jogo são diferentes. E você tem que se adaptar a elas. Um trader jamais pode perder 3% do seu capital bruto fazendo day trade, entendeu? Isso aí é uma posição para o cara estar fazendo swing e tal, ele vai deixar correr, vai fazer gerenciamento. As regras são muito diferentes. E aí o que acontece? Tudo que você lê na internet sobre análise técnica, gerenciamento de risco, ela não visa o trader, o cara que está operando o dia a dia do mercado. Elas visam o operador que era ali até 2008, 2009, quando a bolsa só subia. Então assim, você bota 3% do seu capital no risco e vê subindo. E agora que o mercado não faz movimentos mais tão firmes para cima ou para baixo, está nessa movimentação, está caindo, o ministro vem, se fala que vai sair da equipe, cai pra caramba. Ah, o outro entrou, sobe pra caramba. Isso não é legal, tá certo? Modificou muito. Então, assim, o trader ele vai fazer algo diferenciado. Eu, por exemplo, eu tinha dificuldade de falar assim, olha, vamos fazer trade onde é 3-1 entrada, né? Então, assim, você vai entrar com 15 centavos de risco, mas tem que esperar uma ação dar 45 centavos. Eu, particularmente, não acho legal fazer o trade para buscar 45 centavos, porque a cada 10 vezes, em 8, ele vai falhar, ou seja, você vai estar lá, e 45 ele está dando 30, ele volta tudo na sua cara, 20, volta tudo na sua cara, entendeu? Eu não consigo mais ficar assim, até porque eu entendo que como eu quero ganhar dinheiro todo dia, eu não posso me dar o luxo, ou seja, o dinheiro não aceita desaforo, de você deixar ele solto. Então assim, o trader é o cara que vai buscar o dinheiro dele. O cara que investe, ele deixa o mercado levar a tendência a favor daquilo que ele imaginou. É diferente a proposta. O trader ele vai em busca do dinheiro. O investidor, ele aloca o dinheiro e espera que aquilo que ele apostou leve o dinheiro até o resultado. É diferente o conceito. Tá certo, gente? Boa, boa. Bom, o pessoal ali perguntou, fez algumas perguntas mais relacionadas aí a ativo, um ou outro comentário aqui. Mas tem uma pergunta que eu achei bastante interessante. Se poderiam falar sobre qual é a hora ideal de sair de uma operação que não atingiu o alvo, scalper alavancado, etc, etc. O que você acha desse tipo de cenário aí, Igor? Qual que é a percepção gráfica, a percepção de mercado para não afetar ali uma operação que já está na zona de lucro, mas não atingiu o alvo ainda? Então isso é outra coisa que assim, eu particularmente não tenho mais esse problema, tá certo? Ou eu acredito na operação ou eu não acredito. Se eu não acredito, eu fecho na hora. Entendeu? Agora, o meu resultado hoje, eu não baseio mais em alvo, eu não baseio mais ele em pontos. Eu olho o meu financeiro. Então assim, eu entrei no trade, tinha um 0. Pô, eu tô vendo ali, tem 300 pontos de alvo. Eu entrei, tá dando 100, 130, 140. Eu penso assim, menos que 100, não fico. Bolso. Só vai a favor. Aí você vai falar, mas e se fosse no 300? Cara, deixa pro cara que opera diferente de você ganhar. O mercado é grande o suficiente para todo mundo participar. Agora, quando te perguntarem por que o índice estava com 250 pontos de gain e você não fechou e ele voltou na tua cara, você vai falar, cara, é porque eu opero 300, não deu 300 e tá tudo certo. Agora, para o cara que busca só um pouco, quando ele tiver com 300, ganha os dois. 290 só ganha um, 280 só um, 50, 200. Só que você é o cara que vai ganhar em todas as outras possibilidades que ele não foi a 300 pontos. Entendeu? Ele foi a 100, 105, 110, 115, 120, 150, 80, 200, 250. Você ganhou todas.
E o cara que esperava 300, ele ficou chupando o dedo a maior parte do tempo. Tem um outro depoimento aqui também, Igor, que eu acho que é bastante interessante. Olha só como que, né, a história ela se repete, né, para aqueles que conseguiram atingir a sua independência, né? O Kleber Valério diz assim, ó: Kim, minha meta inicial era R$100, hoje estou com 300. Essa transição demorou 2 anos. Agora o meu psicológico consegue suportar muito melhor os stops. Consigo ficar mais tranquilo nos trades, reforçando meu psicológico. Foi fundamental para conseguir minha meta. Olha só como foi um processo aí de bastante tempo para ele conseguir chegar nesse estágio, né? E é um relato do colega que está colocando aí exatamente no chat. Para isso ele teve que ter também o que, Igor? Repete. Tá valendo o chat aí, você me ferra. Ah, entendi, não, muito tranquilo. Ele disse que assim, a meta inicial dele era de 100 aí e que hoje é de 300, só que isso demorou 2 anos. O que ele teve que ter aí? Disciplina. Disciplina. Paciência. Paciência. Agora, olha só. As pessoas cara. acham que é da noite pro dia. O passo, eu falo também isso e as pessoas não entendem. A história de você ter um alvo de 300, ele tá com 200 de gain, e você decidir ganhar ou perder, é a história seguinte: o quanto distante está entre você ser vitorioso e ser perdedor. É muito próximo. É a atitude, gente. Então pensa o seguinte: se você às vezes não... Estou falando pro cara que é trader, pro cara que tem um objetivo, fala, eu quero um dia chegar a viver disso, ou eu quero viver disso, quero extrair valor do mercado, quero obter as minhas conquistas, formar patrimônio, tá certo? Mas ele se propõe e fala assim, cara, eu vim aqui para ganhar dinheiro. Não para ficar fazendo análise, clicando, jogando, né? O cara aposta. Isso aqui não é um cassino. Eu tenho um propósito aqui, eu até às vezes perco. Mas todas as vezes que eu entro, eu acho que eu vou ganhar. E tento fazer sempre com que eu ganhe. É diferente. Mas assim, quando você vai falar, mas eu também faço. Mas, por exemplo, eu não deixo o lucro voltar. Eu entrei já sabendo o que eu vou fazer. Para mim é muito fácil. Ou pegou meu gain, ou eu saio um pouquinho mais para cima. É instantâneo, tá no automático. Isso, para mim, são atitudes que vão, ao longo do tempo, fazer você, se não ganhar o tanto quanto você gostaria, mas você ser constante, pontual. Você vai ser muito mais afinco ali naquilo que você quer. Eu quero que saia positivo. Não importa se vai ser 100, se vai ser 500 ou vai ser 1000. Você vai começar a parar de perder. Você vai ser inteligente. Todos os dias vem assim as pérolas, né? Pô, Igor, operei com você durante a manhã, ganhei. À tarde eu devolvi tudo. Pô, Igor, meu setup dá 300 pontos. E, cara, toda vez ele tá dando 200, volta tudo na minha cara. Eu também enfrentei esses problemas. Então, só que eu fui lá, porra, eu tô ganhando de manhã e todo dia à tarde eu perco. O que eu vou fazer? Eu vou operar de manhã ou vou continuar operando à tarde? Vamos ser inteligentes, gente. Porra, eu preciso parar de operar à tarde. Você pode até falar que é um vício. Mas, independente se é um vício ou não, você vai ter que tratar. Você, no final, vai ter que ou passar a ganhar à tarde ou parar de operar à tarde. O que é mais fácil? Entendeu? Ah, eu tô com 300 de alvo, tá dando 200. Você vai querer continuar pegando 300 ou vai sair com 200? Entendeu? Não é difícil. A distância entre você tomar a decisão de falar, cara, sair do perdedor para ganhador, ela tá próxima. Você pode falar, mas, porra, se eu ganhasse com 300, eu ganhava mais dinheiro. Para e pensa. Se eu tô deixando 30% do alvo para fora, eu posso entrar com 40% a mais de contratos. E eu vou compensar os 300 que não vêm. Então, assim, é causar a solução para o problema. Ah, Igor, mas eu não consigo operar o 40% a mais. Ninguém falou que você deve fazer. Você tem que pôr meta. Cara, eu já entendi que o setup dá 300, mas 80% do tempo ele volta para trás com 150. Pô, eu vou começar agora a ver se eu consigo... Quantas vezes eu vou sair com 50% do ganho na minha mão? Aí o teu índice vai passar de ser 80% do tempo perdedor para 80% do tempo vencedor. Essas modificações é baseado naquilo que você vê no seu dia a dia, no tipo de problema que você enfrenta. Pô, vou estar indo pro ralo. Tá indo pro ralo. Só que assim, agora é o momento de descontração aqui, essa aqui eu não posso perdoar, cara.
como é que tá o emocional saindo da zona de conforto, tendo que andar de avião agora? O pessoal quer saber no chat aí. Cara, na verdade eu tô esperando um motivo pra mim não viajar, cara. Mas assim, horrível. Prefiro bater galo no índice. Boa, boa. Pessoal comentando aqui também. O pessoal comentando ali também com relação à maneira de gerenciamento de risco, já ficou para trás ali no chat. Vamos aproveitar só para falar assim, a gente tem que parar aqui 5 para as 8 porque entra o Show Me the Money logo após o nosso evento, tá certo, gente? Então assim, digam aí pra gente quais são os temas que vocês querem falar, escrevam no Facebook da gente. E aí toda segunda-feira a gente vai abordar um tema específico. Então assim, como é que vocês fazem para colocar stop? Onde que é o ajuste de stop? Aí a gente vai vir aqui na segunda-feira para falar de stop, mas não para olhar gráfico e fazer análise de ativo. Vamos aplicar na prática, ver as condições que aconteceram no risco, no dia, como a gente poderia ter aplicado o stop naquele dia. Pô, como que a gente decide comprar, decide vender? Como que é comprar e vender? Vamos mostrar aqui, mas a gente precisa da participação de vocês, ok? Vamos lá, Kim, vamos ver se o pessoal tem alguma coisa para falar. E aí, senão a gente já vai também se despedindo, 5 para as 8, temos que parar aqui, gente. E aí, gente, como é que foi para vocês? Gostaram? Deu para entender tem algum direitinho? Comentário? Algum comentário, sugestão, alguma dúvida importante em que a gente possa ainda tirar aqui nesses minutinhos finais? Gente, a ideia aqui é passar aquilo que compõe a receita do bolo pra gente, né, Igor? E eu acho mas que bater tudo, formatar o bolo inteiro, cada um, porque tem situações distintas, né? É aí que eu ia chegar. Assim, às vezes a gente passa tudo tão detalhadinho, né, mas na hora de executar alguma coisa sai pela culatra, né? Então, é bastante importante vocês se juntarem essas pecinhas aí e dentro da zona de conforto de vocês tentarem executar. Teve uma outra pergunta ali também que eu não gostaria de deixar passar em branco, ela já ficou para trás. Que eu já vi aqui. Que é o seguinte, para quem está perdendo, você acha melhor continuar operando com um contrato ou operar conta demo? Eu acho que é o seguinte. Tudo tem seus limites, né, Kim? Tudo tem seus limites. Exatamente isso que eu ia falar. Cara, já está, sei lá, 6 meses perdendo. Perdeu, sei lá, X de valor. Mas quer continuar tentando, eu não vejo... Tem que passar ganhando demo, pelo menos. Eu não vejo, exatamente, não vejo porque você continuar entregando dinheiro e isso vai comprometer um Psicologicamente, dinheiro que você poderia cura. gastar com você, de repente, se já tem filhos, com seus filhos, com sua família, etc, etc. E vai danificar ainda mais o psicológico. Então, vai para a conta demo, coloca na prática aquilo que você aprendeu, que é todos esses ingredientes que a gente passou aqui que compõem a receita do bolo, e se na demo funcionar, aí você fala assim, poxa, agora eu tenho que fazer disso aqui dinheiro. Se não der certo, aí meu amigo, aí o esquema é mudar de perfil. Um detalhe importante, né? Assim, na teoria, tudo funciona. Quando você põe seu dinheiro e você se propõe a ganhar ou perder com aquilo ali que você está fazendo, você vai ver o mais importante, que é como você se comporta quando você está ganhando e como você se comporta quando você está fazendo besteira. Porque a regra, o que vai separar você de vencedor para derrotado, não é acertar a análise. É o comportamento, a atitude de como que você faz para ganhar dinheiro e como que você faz quando você vai perder dinheiro. É a regra que vai separar o joio do trigo, tá certo? Isso é difícil de mensurar na conta demo, por quê? Porque, como que eu posso falar? É automático, você não dá importância para o que venha a acontecer caso você erre. Então você acaba não sendo criterioso o suficiente para simular algo punk, entendeu? É isso aqui, eu faria exatamente isso. Então você entra com uma mão maior, você não traz o financeiro da demo para a sua realidade, você não se... Por exemplo, você quando está perdendo 3, 4 dias na demo, porque está dando errado, qual o efeito que isso traz no 5º dia? Você nunca vai saber, porque o teu cérebro fala, mano, tô perdendo é porra nenhuma, né, cara? Então, assim, esse é como eu vou agir, tá certo? Eu queria deixar também uma mensagem para a galera que está começando, porque quem está há mais tempo provavelmente já deve estar dominando as diversas informações, mas é uma frase que é bem importante. Todos nós temos um sonho, eu tinha um sonho lá atrás, esse sonho, graças a Deus, se tornou realidade, graças ao Igor, André, Bo Williams, que foram meus professores lá atrás. Mas assim, não tem como eu sair daqui agora, abrir a porta aqui do estúdio e ali na frente eu já ser médico, por exemplo, ou um advogado. Eu tenho que me preparar para isso.
Então, quem está começando se estrutura, né, do ponto de vista didático, do ponto de vista teórico, se estrutura financeiramente para vir para isso aqui, e quando começar, começa com o pé no freio. Essa é uma dica que eu acho que é importantíssima, até para você ter muito mais tempo para corrigir determinados erros. Agora, se você chegar aqui com o pé no acelerador, você vai capotar na primeira curva, e aí se der perca total, meu amigo, provavelmente você não volta mais. Kim, como é que gerencia risco dentro do avião? Aí, meu amigo, leva alguma coisa que você acredita bastante e faz pensamento positivo, tá certo? Gente, então é assim, a gente vai vir toda segunda-feira trazendo um bate-papo para vocês. A gente faz isso e pensa o seguinte, o treino das 9 às 5 a gente não precisaria estar aqui. Só que é o seguinte, a gente gosta do que faz, recebemos para isso, tá certo? Agora, vocês são o 80%, 90% do caminho, depende muito de vocês. A gente dá a solução porque, assim, a maior parte das pessoas, elas têm uma fragilidade que é assim, o intuitivo da pessoa, o subconsciente, na hora que ele se sente acuado, a primeira opção que ele sente é o seguinte, parei, acabou, estanquei o problema. Não, bolsa não serve. Os caras que vão sendo mais persistentes, mais guerreiros, eles começam a se questionar. Puta que pariu, isso aqui dá, mas pô, tô fazendo merda. E aí ele fala, cara, não vou fazer mais merda. Ele continua fazendo. Aí ele começa a corrigir. Evita uma, mas aparece outra. Aí ele lima outra. Só que aí vai aparecendo sempre. Lima problema, aparece outro. Só que em determinado momento, começa o céu, que era nublado, aquela tempestade assim, ó. Ela começa a abrir, porque você está eliminando o problema. E aí daqui a pouco você está num céu azul. Só que assim, não adianta você vir achando que essas coisas caem do céu. Que porque eu sou bonitinho, porque minha mãe gosta de mim, as coisas vão dar certo. Tá ok? Então, é preciso atitude. Exato. Então, fiquem com Deus. Um prazer imenso receber eles aqui, né, Alec? Tá certo? Galera, até a próxima segunda. Amanhã na sala, todos esperando. Estamos esperando todos vocês. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado, gente. Grande abraço e até a próxima.